Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é outra história bastante conhecida do Novo Testamento, né? A história de Zaqueu. Aliás, esse é o único lugar do Novo Testamento que se menciona um líder de coletores. Era Zaqueu, um homem extremamente rico. E nessa história, ao contrário da história do jovem rico, um rico será salvo, provando que não é impossível que um rico seja salvo. E quando a gente diz que Zaqueu era rico, nós não estamos usando um exagero. Ele realmente era muito rico, porque isso era próprio da sua função. No sistema romano, o direito de cobrar impostos era vendido aos homens que davam lances por esse privilégio. Estes homens, então, contratavam outros para fazerem o trabalho real. E em cada nível dessa operação, o lucro dependia do quanto a população podia ser sobretaxada. A compra de uma concessão de impostos era, na realidade, uma licença para roubar. Zaqueu, pois, teria sido considerado uma pessoa muito proeminente. Ele fora posto como chefe de todo o distrito tributário de Jericó e vizinhança, uma das 3 principais coletorias de impostos da Palestina, estando as outras 2 localizadas em Cesareia e em Cafarnaum. Além disso, Jericó estava no coração e centro de uma vasta rede de rotas comerciais. A cidade mantinha relações comerciais com Damasco, Tiro e Sidom ao norte, Cesareia e Jope ao ocidente e Egito ao sul, igualmente como muitas outras cidades e países em todas as direções. Zaqueu sempre aproveitou a máquina estatal para ganhar um pouquinho a mais. O seu nome, que significa puro e justo, era bem diferente da sua prática, mas sem querer ele entrou no caminho de Jesus, porque o seu desejo, no fundo, era a salvação. Existe um claro paralelo entre a história de Zaqueu e do jovem rico. Os dois estavam procurando Cristo. A gente pode até dizer que os dois tinham bolsos cheios e coração vazio. Mas enquanto o primeiro, o jovem rico, não queria abrir mão das suas riquezas, Zaqueu, pelo contrário, estava disposto a tudo para encontrar Jesus. A história diz que quando ele ouviu que Jesus passaria por ali, ele foi atrás de ver Jesus, mas ele era baixinho. Então ele teve uma ideia. Ele foi subir num sicômoro, que era uma árvore muito comum daquela região. E você fica se perguntando, mas por que subir numa árvore? Nós temos uma visão muito atual da Bíblia, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa colocá-la no seu contexto. As ruas da cidade em que Zaqueu morava eram ruas que, no máximo, tinham a largura da envergadura de um homem. Cerca de 2 metros de largura em uma rua. Agora imagine, vem uma multidão seguindo Jesus numa rua de 2 metros de largura. Certamente o homem baixinho não conseguiria vê-lo, mas ninguém iria derrubar o sicômoro. Então Zaqueu tem a ideia: vou subir nessa árvore e daqui eu conseguirei ver Jesus. E ele não só conseguiu ver Jesus, mas mais do que isso, ele foi visto por Jesus. Quando Jesus passou embaixo da árvore, parou e percebeu Zaqueu. Não apenas percebeu, como demonstrou que já o conhecia e se convidou para ir à sua casa. É especialmente significativo notar que, mesmo que Zaqueu certamente estivesse muito ansioso para ver Jesus, foi este, e não o líder dos coletores, quem tomou a iniciativa de estabelecer um contato pessoal entre ambos. Era Jesus quem estava buscando e salvando. O povo criticou Jesus pela atitude tomada. Eles odiavam o dono da casa. Zaqueu era odiado pelo povo, por isso falaram mal de Cristo. Os odiados pela sociedade também são procurados por Cristo. Durante o jantar,
Zaqueu entregou a vida a Cristo e deslocou seu amor às riquezas para Jesus. A disponibilidade em restituir aqueles que ele roubou demonstra isso. A lei, em Levíticos capítulo 6 e Números capítulo 5, exigia que em determinados casos, ao fazer-se restituição, devia acrescentar-se 1/5 do dinheiro recebido injustamente. Nesse caso, 1/5 do que havia sido cobrado a mais. Em outros casos, era preciso fazer restituição dupla, segundo o Êxodo 22. Zaqueu, contudo, decidiu então restituir não o dobro, mas 4 vezes a quantia cobrada a mais. Depois de estudarmos rapidamente a história do jovem rico e de Zaqueu, nós conseguimos traçar um paralelo entre esses dois homens. Vejam, eram 2 ricos, mas um queria muito ser salvo e não conseguiu. O outro, que parecia não querer, acabou conseguindo ser salvo. Ambos tinham muitas riquezas, mas apenas um estava disposto a abrir mão de tudo por Jesus, enquanto o outro tinha reservas. A gente já aprende aqui com a história desses 2 homens que o problema não é ter riquezas, o problema é amar as riquezas mais do que a gente ama a Deus. Se você ama a Deus acima de tudo, não importa se você tem 10 milhões na sua conta ou apenas R$10, a salvação está garantida. Mas se você não ama Jesus, não importa o quanto você tem de dinheiro, você nunca conseguirá ser salvo. Vamos continuar o nosso passeio pelo texto bíblico, vendo essa questão da teologia da riqueza. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim: Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Veja, o dinheiro deve nos servir e não nós servirmos ao dinheiro. Porque quando essas coisas se invertem, nós começamos a colocar o dinheiro como se fosse um Deus na nossa vida. Tem um texto de Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 9 e 10, que complementam esse pensamento. Diz o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam o homem a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Junte esses 2 textos. Você não deve servir ao dinheiro, mas ele te servir. E Paulo está dizendo assim, olha, não atormente a sua vida em busca de dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Portanto, mais uma vez eu te digo, ame a Deus e deixe com que o dinheiro sirva você. Nós estamos chegando ao fim desse programa, mas eu quero encerrá-lo com uma história a respeito de Zaqueu. Nós não sabemos se essa história é verdadeira, mas ela ilustra bem um conceito que eu preciso deixar para você. Diz que quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, a esposa dele não reagiu muito bem. Imagina, Zaqueu chegou com 13 homens para a próxima refeição, sem avisar sua esposa. A história diz que a esposa de Zaqueu o chamou no canto e disse assim: Zaqueu, como é que você faz isso? Você chega com 13 homens para a refeição sem me avisar. E Zaqueu teria dito: mas eu não tive culpa, foi Jesus quem disse que vinha. E ela disse: mas como assim? Como assim Jesus disse que vinha? Ô Zaqueu, quem é que manda nessa casa? Você ou Jesus? E nessa hora Zaqueu teria dito: até ontem era eu que mandava, mas a partir de hoje é ele quem manda. Que história bonita, não é? A gente não sabe se essa história é real, mas a lição dela é muito importante. Zaqueu entendeu que era Jesus quem mandava na sua vida. O jovem rico não entendeu assim. O jovem rico, até onde a gente sabe, não foi salvo. Zaqueu
tem a declaração de salvação feita pelo próprio Cristo. E sabe qual é a grande diferença? É porque Zaqueu amou Jesus. E Zaqueu entendeu que Jesus era o Senhor e Ele mandava na sua vida. E você? Você já entendeu que Jesus é quem manda? Você já entendeu que Jesus é Senhor? Você já o ama mais do que a qualquer outra coisa? Se é assim, então parabéns. A mesma declaração de salvação que Zaqueu recebeu, você recebe hoje. Pela fé, você está salvo. E isso é uma maravilhosa notícia para quem ama a Jesus.